Olá, sejam todos bem-vindos ao 5º Congresso Internacional de Tecnologia e Educação do Unisalesiano. Hoje teremos a honra de estar recebendo uma ex-aluna e profissional que trabalha na área hospitalar. A gente recebe então a profissional doutora Nathalie Brenda, que eu convido neste momento para se apresentar. Olá, nossa, 10 anos de formada, meu primeiro podcast com vocês, estou muito honrada em participar. E sim, são 10 anos de formada, 10 anos de aprendizado, 10 anos passando por essa instituição aqui. E realmente é uma honra. É, Sou formada então há 10 anos, atualmente trabalho na Santa Casa, o hospital nosso, junto com o Júnior, ajudando nos estágios. E nesses 10 anos, eu acho que a área hospitalar, a fisioterapia, ela vem ganhando muito reconhecimento, né? Estamos mais ou menos aí atuando na área hospitalar há uns 35 anos, né? Mas desde a pandemia para cá, a gente ganhou maior visibilidade, né? Junto com a equipe multi. Mas realmente agora nós temos um poder de fala, atuamos com as pessoas entendendo. E todo mundo dentro da área hospitalar sabe da importância do médico e da enfermagem, sempre foi visual. Só que agora nós ganhamos espaço, né? Trabalhar com a ventilação mecânica mostrou para o mundo a nossa importância. E isso abriu as portas para a fisioterapia, né? Isso. Ô, Nathalie, deixa eu te fazer uma pergunta, aproveitando que você está aqui. Como que foi a sua trajetória, sua formação aqui na faculdade? Se desde o início você tinha a ideia de trabalhar em terapia intensiva, como que foi um pouco a sua formação aqui dentro da faculdade? Eu sempre soube que eu ia ser fisioterapeuta, Hum. desde novinha. Isso estava em mim porque eu sempre gostei muito de trabalhar com idoso. Mas eu não tinha, gente, juro, noção que eu ia ir para a área intensiva. Me pegou de surpresa e me assustou, porque é uma área que assusta a gente. Não adianta a gente dizer, ah, não, ok, vou ir trabalhar no hospital. Não é. Ela assusta a gente, mas quando eu recebi o convite, eu virei e falei, eu vou assumir isso. Na época, a nossa Santa Casa só tinha uma fisioterapeuta. E eu não era a especializada na área, confesso, isso todo mundo sabe. Mas quando eu recebi o chamado, eu virei e falei assim: eu tenho duas opções, ou fugir ou me aprimorar. E eu fui me aprimorar. E tanto é que eu terminei com uns 10 anos, né? Eu terminei a faculdade, eu fui para a área da osteopatia na Empatia. época. Eu nem tinha terminado a faculdade, eu já tinha começado a osteopatia. E um ano que eu estava fazendo osteopatia, me convidaram para ir pro hospital. Aí eu comecei a trabalhar no hospital. Gente, eu chorei o primeiro mês inteiro de ansiedade e de preocupação de não saber como é que a gente coloca a mão. Por mais que a gente tenha feito o estágio, a gente tem um professor ali, né? Exato. Na hora que a gente assume isso sozinha, todos os questionamentos passam. Mas eu falei assim, não, não dá pra gente chorar. Então eu fui buscar a minha pós e aí eu fui buscar no Einstein. Ah, por que no Einstein? Ah, referência. Eu Referência. queria ser uma profissional de referência, eu não queria ser só uma profissional que estava ali, eu queria entender realmente. E aí a minha primeira pós eu fiz ali na área hospitalar no Einstein e foi maravilhoso, porque assim, a gente conhece o grande mundo da fisioterapia, tudo que eles têm de tudo que sai da fisioterapia de equipamento, eles têm lá dentro. Então é muito gostoso você ter em primeira mão esse contato. Embora eu já tivesse ali o contato com o hospital, o público. Então eu consegui ter esse contato com os dois mundos. Ok, o Einstein está me oferecendo isso, está me ensinando isso, e o que, que eu vou aprimorar disso aqui na minha Santa Casa? E foi isso. Você então, saindo da graduação, você fez a osteopatia, você seguiu na osteopatia há algum tempo e depois logo já entrou na Santa Casa. Essa sua formação no Einstein, você achou que, de certa forma, o que você tinha de bagagem aqui na faculdade
pôde te trazer maior respaldo para que você encarasse tudo aquilo do novo que você estava vendo ali? Claro, foi primordial, porque eu não cheguei neutra lá, tipo, meu Deus, caí de bandeja aqui. Eu tinha uma base do fato da gente poder atuar dentro de um hospital, que foi importante, né? Os estágios dentro dos hospitais são muito importantes. Eu sempre bati muito nessa tecla que os alunos. Brinco bastante com seus alunos. Gente, coloca a mão no paciente. Eu sei que dá medo, mas coloca, sente como que é você estar de frente para um paciente, de frente para várias bombas, de frente para um ventilador, o quanto isso te assusta, mas o quanto você consegue lidar com isso de uma forma natural conforme você vai aprendendo. Tanto que quando chegou no Einstein, eu estava lá fazendo, após a gente passa por um processo seletivo para trabalhar lá. Certo. E eles me convidaram para trabalhar lá. Só que na época minha filha era muito pequenininha e foi assim, dois combos de emoções, né? E o motivo que eles me falaram, que eles me chamaram para trabalhar no Einstein foi porque eu já estava com conhecimento na área hospitalar, então eu já estava atendendo no hospital. Eles viam o histórico, né, do currículo nosso, então eles sabiam que eu tinha feito o estágio dentro do hospital, eu já trabalhava dentro do hospital, então o manejo era muito mais fácil. Eles não estavam querendo uma pessoa leiga, eles queriam alguém que já tivesse esse domínio, sem esse medo, né, de enfrentar as situações. Até porque era bem na época do Covid, né? Isso. Então, eles precisavam disso. Então, sim, o estágio foi super importante, já ter uma bagagem, né? Nathalie, e assim, agora entrando um pouquinho na nossa atuação também, eu queria que você falasse a atuação da fisioterapia dentro do hospital, especificamente na UTI, que eu considero que o centro cirúrgico é o cérebro, a gente fala, e a UTI é o coração, né? Na verdade, as pessoas às vezes trazem aquela ideia que fisioterapeuta só vai fazer a parte da ventilação mecânica. E eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, no sentido de que quais as atribuições que o fisioterapeuta tem dentro de uma unidade de terapia intensiva? Vale lembrar que a nossa principal atribuição é relacionada à função. Nós trabalhamos com a função do nosso paciente, devolver essa função. Então, a ventilação mecânica é importante? Claro que é. E aqui a gente tem na Santa Casa, graças a Deus, uma boa comunicação mútua. Então, médico, enfermeiro e eu como fisioterapeuta, a gente conversa e entra num contexto. E aqui eu trabalho muito com a ventilação mecânica, mas o principal para mim é a função do meu paciente. Como eu vou restabelecer função? Às vezes as pessoas, elas visam muito mais só mexer nesse ventilador e esquece de que não adianta eu mudar parâmetro, não adianta eu corrigir as sincronias, que seriam machucadinhos que o ventilador causa no meu paciente, se eu não pensar em restabelecer função. Então, a princípio, o paciente chega para nós da UTI, pacientes em UTI são graves, né? Então, eles chegam para nós, vão para a ventilação mecânica, o médico vai lá, entuba, a enfermagem vem, faz parte de sedação, as drogas necessárias para estabilizar esse paciente, enquanto eu já estou ali organizando o ventilador, já estou avaliando a altura do meu paciente para ver o peso predito dele, quanto eu posso colocar ali de ar dentro daquele pulmão sem lesionar ele. E depois vou fazendo os ajustes finos, que é para não machucar o meu paciente. Só que, se eu não tiver um bom posicionamento do meu paciente, se eu não tiver um bom auxílio da cama para deixar ele ali num posicionamento adequado, se eu não avaliar se precisa tirar secreção de dentro desse meu paciente, se eu não fizer as mudanças de decúbito, que às vezes são mínimas, mas são necessárias, essa ventilação não adianta meio que funcionalmente. É só um ar entrando e saindo para o meu paciente saturar bem. Isso, eu acho que aqui vale a gente ressaltar que não existe uma receita onde eu recebo o paciente na UTI,
Eu vou ventilar ele a pressão, eu vou ventilar ele a volume, que modalidade, que modo, como que eu vou ciclar, como ciclagem, enfim, toda aquela parte teórica. É importante você estar falando sobre isso, porque quando a gente vai se falar de ventilação mecânica, fica parecendo que é assim, se eu for ciclar volume é assim, assim, assado, se eu for ciclar pressão é assim, assado. E na verdade isso não acontece. Cada paciente que chega, cada processo patológico que entra ali dentro, essa avaliação principal, essa avaliação inicial, onde você vai estar vendo quais as reais necessidades que esse paciente vai estar precisando, no caso da ventilação, é importante para que depois, enquanto a equipe esteja fazendo a parte deles, nós estamos fazendo a parte dos ajustes finos. Mas supondo-se que eu pegue um paciente, por exemplo, que esteja com uma insuficiência respiratória. Normalmente, quais são os parâmetros que você acaba avaliando e quais são as indicações para esse paciente? Ele já entra, ele já vai direto para ventilação mecânica invasiva, ou de repente você pode ser chamada no pronto-socorro para fazer uma ventilação não invasiva. Como isso funciona dentro do hospital? Geralmente, o pronto-socorro ele chama a equipe, né, de físio para fazer essa avaliação, porque não necessariamente um paciente, vamos supor um paciente DPOC, né, Certo. ele precisa ir direto para a ventilação invasiva, quando é introduzido o tubo. Às vezes, realmente, uma VNI, a gente fala, resgata o paciente, salva, a gente consegue estabilizar ele ali, ele melhora a parte neurológica, e aí a gente, opa, esse rebaixamento foi melhorando, o paciente conseguiu entrar em uma comunicação com a gente, e a gente vai diminuindo os parâmetros, e vai tirando ele dessa ventilação não invasiva, coloca um oxigênio, e depois tira o oxigênio dele, e, nossa, salvamos o paciente de ganhar um tubo. Então, assim, é a físio que faz essa avaliação. Às vezes o médico está preocupado com outras questões que ele tem que fazer e nós temos que ser precisos e falar para ele, não, aguenta um pouquinho, não entuba, deixa eu fazer essa parte que eu sei que esse meu paciente vai se sair positivamente. Qual é a questão? Caso ele não tenha sucesso. Caso ele não tenha sucesso, né? Qual é a questão? É. Alguns pacientes chegam muito graves, e aí a gente já olha e fala, infelizmente não tá dando certo, e a gente vai ter que intervir por uma ventilação invasiva. O que eu sempre brinco com a enfermagem é assim, parâmetros seguros que não vão machucar o meu paciente, entendeu? E se ele estiver muito bem sedadinho, ok, até eu chegar nessa emergência, se eu tiver em uma outra emergência, porque pronto-socorro, às vezes a gente está com duas emergências ao mesmo tempo, me coloca uma PIP de 7, coloca um volume ali entre 350, que cabe tanto para mulher, tanto para homem, coloca uma frequência respiratória de 15 e coloca uma FO2 de 100%. Entendeu? E me grita que eu vou ir assim que eu chegar. Mas eu sei que são parâmetros seguros ali e que não vão machucar um paciente, porque eu não vou demorar para chegar também, né? A gente a gente corre muito, a gente é muito rápido. Mas assim, são coisas que eu falo para enfermagem. Coloca esses parâmetros, porque assim, tá calibrado o ventilador, importante isso, você calibrou o ventilador para mim, colocou esses parâmetros, eu já vou chegar. É só para iniciar essa ventilação até a gente conseguir avaliar melhor e ajustar os parâmetros finos. Eu acho que é importante ressaltar também que a partir deste momento que a fisioterapeuta ela vai chegar, então que a Nathalie, ela chega no paciente, não é pura e simplesmente pegar um valor fixo e colocar. Ela vai ter que fazer todo um cálculo, usar índices preditivos, ou seja, ela vai ter que pegar a estatura desse paciente, através da estatura, achar peso predito desse paciente, para que esse peso predito ela trabalhe numa porcentagem segura, porque o consenso ele traz um valor, mas de repente é um paciente que está com pulmão inflamado, enfim, tá com uma síndrome de desconforto, tá com uma SARA, você tem que usar valores menores. Então, assim, não é que seja uma receita de bolo, a gente tem que avaliar realmente o caso, porque nem sempre um paciente DPOC eu preciso ventilar de uma forma, nem sempre o paciente com qual a síndrome, o que está levando a síndrome de desconforto respiratório nesse paciente. Então é importante a gente ressaltar que a função do fisioterapeuta não é apenas ligar e desligar o ventilador, e sim tá sempre
olhando, está sempre observando, vendo esses índices para que você forneça para o paciente uma melhor ventilação. Então, a partir do momento que você traz o paciente para a UTI, você ajusta os parâmetros finos. Acabou por aí? Ou você tem que ficar o dia todo e até mesmo a cada troca de decúbito, a cada seja manuseio que for fazer, a cada procedimento que for fazer, a mesmo até após a fisioterapia, é importante que o fisioterapeuta esteja lá fazendo reavaliações da ventilação para assegurar que esse paciente está em conforto com o ventilador. Você falou isso, me veio algo engraçado na cabeça. Realmente, ventilação mecânica não é receita de bolo. Tanto é que quando eu comecei a introduzir PSV em pacientes sedados, foi um caos ali dentro daquela UTI. Eu tive que trazer, tipo, os artigos falando, gente, fica tranquilo, meu paciente não vai parar de respirar porque ele está sedado em pressão de suporte. Então, é exatamente isso. Um paciente, ele não é uma receita de bolo. Uma ventilação não é receita de bolo. Nós somos acostumados a entender sobre CIDS, que é a doença. Mas o fisioterapeuta, ele não quer saber da doença. Ele quer saber o que ela está causando no paciente. A doença, ok, a gente precisa disso para o hospital, né? Mas o que essa doença está causando? Porque o que um DPOC causa em um paciente não é o que um DPOC causa em outro paciente. Por isso que eu consigo salvar ele numa ventilação não invasiva e no outro, infelizmente, eu tenho que levar ele para uma ventilação invasiva. E aí o meu paciente está no pronto-socorro, recebeu lá os ajustes iniciais, eu já corro para a UTI, já faço os outros ajustes no ventilador lá e a gente recebe esse paciente. Todo momento eu fico em cima do paciente que está entubado. Os meus pacientes que estão na UTI, que estão conscientes e orientados, que veio por algum outro motivo, né? Geralmente os nossos IAMs, embora sejam pacientes graves também, mas eles conseguem ter uma demanda ali de funcionalidade. Eu consigo falar para eles, vamos fazer tal exercício, eu controlo ali os seus sinais, e a gente tem esse feedback dele, falar, olha, estou cansado, não estou cansado, eu consigo avaliar ali frequência cardíaca dele, PAM dele, para saber aonde eu posso chegar com ele, né? Também tem cálculos para mim saber quanto de frequência cardíaca máxima eu posso chegar com esse paciente. No meu paciente intubado, eu tenho que avaliar as expressões faciais dele para saber se ele está com dor. Então, assim, é um olhar muito clínico para o paciente intubado. Ele não consegue me dar um feedback oral. Eu tenho que avaliar todo esse padrão dele para mim dizer, essa ventilação está dando certo, essa ventilação não está. Meu paciente está com desconforto respiratório, a barriguinha dele está fazendo movimentos assincrônicos, tá fazendo expressão, você vê que é um paciente que tá duro, tá rígido ali. Você começa a posicionar, você começa a reajustar a ventilação dele, você vê que a PAM muda, a frequência cardíaca desse meu paciente muda e de repente ele estabiliza, aí você consegue diminuir as drogas dele. Então, nunca vai ser uma receita de bolo e me incomoda muito quando alguém acha que é uma receita de bolo. Não, só coloca esses parâmetros e ponto, eu posso deixar meu paciente ventilando assim o dia inteiro e acabou. Gente, eu chego a mudar às vezes a ventilação do meu paciente 3, 4, 5 vezes quando é necessário. Às vezes eu fico 40 minutos só em cima de um paciente para ele estabilizar e eu falar, agora eu me sinto liberada para ir para o meu outro paciente. Porque um paciente falar que está com dor é uma coisa, um paciente não conseguir se expressar e você perceber que ele está com dor é outra. E claro que não sou só eu, né? A gente junta toda a equipe, eu chamo o médico e falo, olha, a gente vai precisar aumentar a sedação dele, não tem jeito. Como também pode acontecer o oposto. De eu virar e falar assim, olha, tô avaliando meu paciente, pulmão dele tá bom, drive pressure dele tá boa, consegui diminuir parâmetro, tá sedado, mas tá em pressão de suporte, ventilando bem. Vamos começar a desmamar essa sedação no meu paciente? Vamos devagarzinho e ver como é que ele responde? Vamos começar a melhorar essa mobilização precoce dele, fazer posicionamentos onde ele fique mais sentadinho para ativar essa parte aí neurológica, estabilizar, vamos começar a colocar aí mais faixas para não deixar o pezinho do meu paciente ficar caído. O pessoal da UTI acha muito engraçado, eles falam assim para mim, Nathalie, eu sei que você passou no paciente. Aí eu, por quê? O paciente está praticamente sentado. O que é importante para ele.
Exatamente. Ô, Nathalie, nesse ponto, então, a gente pode chegar aqui e já dizer assim, não existe nenhuma receita de, o paciente chegou, eu vou colocar em volume controlado, pressão controlada. Dificilmente ele vai chegar para a gente já colocar diretamente para a pressão de suporte. Então, só para estabelecer algumas definições aqui, o paciente que está em ventilação controlada é aquele paciente que está dependendo da máquina para respirar. Ou seja, o controle da respiração, quem está fazendo é a máquina. Quando a gente fala em pressão de suporte, é um suporte que a máquina está dando para a respiração que o paciente está fazendo espontaneamente. Então, se a gente parar para pensar, o paciente que está em coma ou que chega de um acidente grave, que precisa passar por uma sedação, ou seja, receber medicações onde ele precisa diminuir as funções neurológicas deles, não tem como eu colocar uma modalidade, um modo ventilatório, em que o paciente tenha que fazer respiração espontânea, porque ele não vai conseguir fazer isso. Então, nesse momento, a gente opta pelos modos controlados. Já aquele paciente que está ali há algum tempo, como ela disse, ela já avalia o paciente, ela passa, ela vê com a equipe, tá legal esse paciente, eu vou começar a retirar a ventilação dele, eu deixo ele respirar mais espontaneamente, porque afinal de contas, a hora que tirar o tubo, ele vai ter que respirar espontaneamente. Basicamente isso, não tirando os parâmetros finos, aonde a gente tem que ver a fração inspirada de oxigênio desse paciente. Lembrando que acima de 60%, o oxigênio é um gás tóxico. Ele é um gás só. Por mais que a gente fale, o oxigênio salva vidas, salva, mas muitas vezes em concentrações maiores que 60%, eu posso levar uma lesão pulmonar por estresse oxidativo. Então a gente tem que avaliar tudo isso. Esse paciente ele está mais de 3 dias com 60% ou acima de 60%. Será que não está na hora desse paciente eu começar a pensar nesse desmame? Não que eu não esteja pensando nesse desmame do oxigênio. Então, quando a gente fala em desmame da ventilação mecânica, não é pura e simplesmente tirar a ventilação mecânica. São todos os parâmetros. Você diminui a frequência respiratória, diminui a fração de oxigênio que você está ofertando, passar ele para outras modalidades, onde ele trabalha mais que o ventilador, até então chegar a o que nós todos esperamos dentro de uma UTI, que é realmente tirar o paciente daquele suporte ventilatório invasivo. Eu queria perguntar uma coisa bastante... E eu lembrei uma situação interessante também quando você falou. Logo no começo da minha profissão, eu lembro que eu estava 3 horas da manhã, a gente tinha o estágio, era o dia todo, não tinha a estrutura que nós temos hoje, e o pessoal da Santa Casa me ligou, era 3 horas da manhã, Júnior, tá pitando. O que era? O alarme. Não tinha nada mais e nada menos. Não era o paciente. Era o alarme que estava diminuído lá para ele dar o limite e alarmar. Era só simplesmente ir lá e mexer no botãozinho de alarme. Então, isso é bastante importante e eu digo assim, essa educação continuada. Essa educação continuada, você junto à equipe, você faz, eles recebem isso de boa, de você como fisioterapeuta. Como que isso acontece? É você quem faz isso? Não, a gente super auxilia a equipe de enfermagem, mas eles são curiosos, tá? Uhum. Então, assim, tem uma boa parcela que me procura e me pede auxílio, tipo, Nathalie, me mostra o básico de um ventilador para mim conseguir não te gritar desnecessariamente. A física tem muito dessa brincadeira, tipo, o paciente tá desaturando, chama a física e coloca o oxímetro no dedo, né? E opa, era só isso. Mas não, aqui na Santa Casa a gente aprendeu a se comunicar. É uma comunicação linda, perfeita? Não, gente. Somos uma empresa onde pessoas pensam diferentes, mas a gente tem que se comunicar porque a nossa principal função ali é com o paciente. Então, assim, não importa se eu penso A, se eu penso B, a gente vai chegar num consenso C, que é o melhor para o meu paciente. Então, você acredita que a comunicação multidisciplinar, mais do que as teorias, mais do que a gente possa imaginar, ela é tão importante que não adianta eu ser um excelente profissional, saber ventilação mecânica, saber técnicas, saber recursos, saber coisas assim,
nível Padrão A. ICE, padrão Einstein, padrão Sírio, não, que são referências para nós, lógico, mas é que a comunicação da equipe é de extrema importância ao seu ponto de vista Ó, também. eu vou mostrar isso para você de forma prática. Eu sou a física que gosta de tirar paciente do leito. Todo mundo me conhece assim lá na Santa Casa. Ah, a física que vai tirar paciente. Tava de plantão ontem de ontem. Virei e falei para a equipe de enfermagem, gente, quero tirar o paciente do leito. Eles olharam para mim e falaram assim, Nathalie, não vai dar. Esse paciente, ele tá com diarreia. Não vai dar. Hoje não tem condições da gente fazer isso. Tá, o que que dá pra gente fazer com ele então? Vamos mudar o posicionamento da cama e a gente vai lá e te auxilia. Era um paciente muito obeso, eu não ia conseguir Hum. fazer isso sozinha. A equipe da enfermagem foi comigo. Nathalie, preciso dar banho no meu paciente. Tá na ventilação, tá um paciente grave. Vem comigo, vou lá, avalio o paciente e falo: gente, tá apto para tomar banho, vou ficar aqui, qualquer coisa vocês me chamam. Eles vão e dão o banho no paciente. Acontece qualquer coisa, eles me gritam. Então, não adianta realmente a gente. E eu digo assim, porque, gente, eu trabalho dentro de uma UTI, são 10 leitos, a mesma equipe. Tem dia que a gente tá extremamente cansado. Tem dia que a gente tá sem querer olhar um para a cara do outro. Mas quando chega no paciente, isso acaba, tá, qual é o melhor para o meu paciente? Então, se a gente não se comunicar, ou se eu achar que a minha hierarquia é acima de um técnico, isso nunca vai dar certo, não tem isso. A partir do momento que eu estou dentro de um hospital, onde a minha equipe é fechada e eu preciso dessa equipe para melhorar o meu paciente, não tem essa. A gente aprendeu isso dentro da UTI, sobre comunicação. A Covid obrigou muito a gente. Lembro que logo quando iniciou a Covid, o físio tinha uma forma de ventilar e os médicos tinham outra forma de ventilar, né? Alguns médicos queriam ventilar com volumes correntes muito altos e a gente, não, vamos priorizar um volume corrente um pouco mais baixo. E aí a gente ficou nessa briga realmente de qual que era o melhor consenso, até a gente, tá, vamos lá, vamos avaliar, vamos junto, e aí a gente conseguiu essa comunicação bem mais ampla. Então, graças a Deus, hoje eu e os médicos da UTI, as enfermeiras e os técnicos, a gente é muito unido. Se eu virar e falar assim pro médico, não dá pra estubar, eles vão falar, tem certeza? Eu falo, tenho, mas vai e avalia você também. Me mostra o que eu não tô vendo aqui. Porque às vezes a gente não enxerga algo que um outro profissional, ele fala assim, olha, Nathalie, mas eu tô vendo isso. Aí eu viro e falo, mas isso aqui tá me incomodando. Então tá, vamos chegar no consenso? Vamos pedir mais exames, vamos, às vezes, fazer algumas medicações, vamos mudar esse posicionamento dele, vamos diminuir um pouquinho essa sedação e vamos ver. Deu. Ótimo. Poxa, obrigado. Ó, você me mostrou uma outra visão. Nathalie, realmente você estava certa, não vai dar. Vamos sedar de novo o paciente. Então, assim, se não tiver uma comunicação multi, sem um querer ser mais que o outro, isso nunca vai dar certo para o meu paciente. Eu acho que essa comunicação assertiva, uma comunicação validada, né, onde você disse bem, né, a hierarquização. Ah, eu posso mais, eu mando mais, o meu conselho mais. Ali dentro, quando a gente está trabalhando, eu não vou ficar correndo a cartilinha. Ai, será que. Ah, mas o conselho. Ai, mas. Na verdade, a gente respeita todas as normas Claro. éticas, e isso sabe cada um o seu papel ali dentro, mas o que eu percebo hoje é que essa hierarquização, aonde eu mando, eu desmando, você faz, você desfaz, não existe. Isso existe, pode existir dentro de sala de aula, onde eu falo, ah, eu que aspiro. Não, na verdade, a aspiração a gente sabe que ela é delegada a alguns profissionais e que esses profissionais a fazem, mas que isso é. Assim como a intubação, a gente sabe que quem faz é o médico, mas a gente tem que saber da técnica porque a gente está ali do lado auxiliando. Uhum. Enquanto ele está intubando, a gente já está preparando a prótese ventilatória. A prótese ventilatória para colocar no paciente. Ele Então, entuba, eu tô ali escutando, ó. exato. Deu ruim, deu ruim. Se eu não sei o procedimento, eu posso me perder e acabar perdendo tudo que o colega está fazendo. Então, essa sincronia, essa comunicação, eu também vejo assim de extrema importância e ainda bem que a gente trabalha num lugar onde existe isso, né? Nós não temos dificuldades em relação à comunicação, eu também percebo isso, né?
Nathalie, pegando essa parte que você falou da Covid, eu gostaria de entrar naquilo que veio no pós-Covid, que a gente já falava antes, mas eu acho que agora, né, principalmente no pós-Covid, a gente teve essa ascensão que foi a mobilização precoce. Não que nós não fazíamos antes, nós fazíamos, mas era uma coisa que ficava meio assim, né? Colocar o paciente para andar. Muitas vezes eu já ouvi, colocar o paciente para passear no corredor. Então a gente tinha isso, essa parte motora meio que ela não era bem, não que não seja fosse bem vista, ela não era tão respeitada quanto é hoje. Então eu queria que você falasse sobre isso e depois a gente dá uma orientação de como é a parte técnica. O que quer dizer eu deixar o paciente lá? Às vezes a gente deixa o paciente restrito no leito para a própria segurança, que como o nome já diz, é para a própria segurança, mas isso não significa que quando a fisioterapeuta ou o fisioterapeuta vai lá atuar, você não possa manipular ou não possa fazer nenhum tipo de atividade com esse paciente. Então, qual a importância, ao seu ponto de vista, em relação à parte funcional mesmo, a parte motora, da gente estar tirando esse paciente também do leito, ou mesmo mobilizando ele no próprio leito, como você disse desse caso que aconteceu com você. Uhum. Puxando esse seu gatilho, por que a gente tem que deixar pacientes restrito no leito ou com algumas medicações que controlem ele? Gente, para ele não se estubar sozinho. É o nosso maior medo. Ou dele pular da cama, que já... Paciente jogar a perna para fora, a gente volta, meu querido. Todo paciente que vai para um hospital, vamos pensar agora em um paciente que está em fase de desmame, já está acordando, né? Vamos pensar nesse tipo de paciente. Eles acordam, às vezes, sem saber o que está acontecendo. Eles saíram de um acidente. A última imagem que eles têm ali é do acidente. De repente, eles abrem o olho, tudo branco, um monte de gente em cima, sem conseguir falar. Gente, imagina realmente o delírio desse meu paciente, né? Então, quando a gente vem falando da mobilização precoce, a gente já está imaginando que o meu paciente está ok, mas calminho, ou pelo menos, opa, fizemos alguma coisa, ele tranquilizou, vou começar a mobilizar ele. Meu paciente às vezes pode estar com o tubo ainda, mas já consegue me entender e fazer aquilo que eu estou solicitando para melhorar essa função, e aí sim a gente restabelecer esse diafragma. Vamos lembrar, né, que se a gente não tem um bom diafragma, meu paciente não vai conseguir sair da ventilação, e aí ele começa a fazer exercício. E sim, tem pacientes lá, a gente já conseguiu, graças a Deus, pacientes que estavam com uma dificuldade de sair do tubo, a gente falou, vamos aguentar mais um pouquinho aqui, vamos fazer um pouco mais de exercício, entrar com eletroterapia, que hoje em dia é padrão A, né? Principalmente nos pacientes que estão bem sedados, se eles não tiverem bloqueadinhos ali, só com sedação a gente coloca ali a eletroterapia, já faz o estímulo dessa força motora dele, coloca o paciente mais sentado, faz ele fazer o exercício. Então, assim, vamos pensar que um paciente está deitado, mesmo nessa fase final, ele tá todo dolorido, gente, imagina. Então, quando a gente começa com a mobilização precoce, trabalha aqui a parte cervical do meu paciente, mostra para ele, olha, você consegue segurar a sua cervical, você consegue fazer um estímulo de tosse. Imagine assim, como ele vai ganhando função novamente, porque o fisioterapeuta nasceu para devolver função. A estrutura da nossa fisioterapia é devolver função. E isso começa até a virar e falar para o paciente, só segura o pescocinho para mim, que isso daí vai ter um impacto tão maior do que você imagina. E qual foi a outra pergunta que você fez? Eu disse, numa não muito longe, algum tempo atrás, era mais ou menos assim que funcionava. Chegou o plantão noturno, bota o paciente para dormir. Aumenta a sedação, doutor? Hoje a gente não pensa mais dessa forma. Hoje a gente pensa, quanto mais a gente conseguir também trabalhar, o médico vai fazer o desmame, né, da medicação. Quanto mais a gente trouxer esse paciente para essa realidade que a Nathalie colocou, mais eu vou estar ganhando a funcionalidade dele e precocemente estar colocando ele para fazer uma atividade motora que seja bastante propícia naquele momento.
A gente sabe que a imobilização ou a imobilidade no leito a longo prazo leva a uma degradação proteica muito rápida. A gente percebe isso na UTI, né? Às vezes os pacientes entram com uma massa muscular interessante, pois 1, 2 semanas aquele paciente perde muita massa muscular. E quando a gente fala muita massa muscular, parece que é pouca. Não, mas é assim, visível. Mas não é porque a gente está ali todo dia e vê esse paciente, é porque é perceptível. E hoje, quimicamente, a gente já sabe que existe uma explicação toda para isso. Quando a gente fala no metabolismo das proteases, da ubiquitina, proteossoma, e que vai ter essa degradação, enquanto mais nós já estamos com essa degradação proteica. Aquele paciente que eu coloco na inatividade, ele vai ficar com maior degradação possível. Então, hoje, quando eu chego na UTI, às vezes eu vejo lá as meninas fazendo trabalho na bola, trabalho no ciclo ergômetro, na cama com o paciente entubado. Sim, eu vejo às vezes as meninas colocando o paciente para sedestar, sentar à beira-leito, mesmo estando entubado. E isso a gente tem normalizado no Brasil e no mundo afora, porque isso traz evidência de quanto melhor tiver a parte motora dele, a parte motora respiratória, consequentemente, vai estar bem também, já que lembrando que a ventilação normal nossa só acontece em função da parte motora. Né? Tá aí a importância da fisioterapia. Ninguém consegue respirar se não for através da ação de músculos, articulações e ossos. Uhum. Então a gente não pode tirar dar a César o que é de César. Então a gente não fala assim, não é importante a fisio aqui. Tá, qual outro profissional que trata a parte músculo-esquelética e traz a função ao paciente? Então, nesse sentido que a gente falou da parte motora, e lembrando que quando você desmama o paciente, é interessante que você mande esse paciente para o leito ou para a enfermaria, desculpa, para o leito não, para a enfermaria, já com alguma atividade, porque o fisioterapeuta que pegar ele lá na enfermaria, que receber esse paciente na enfermaria, ele também vai receber esse paciente com a parte ventilatória legal e com a parte motora legal, o que vai contribuir para diminuir as diárias, diminuir o tempo de hospitalização desse paciente. Até a incidência dele voltar para o hospital. Até a incidência dele voltar e até voltar para a UTI Voltar também, para a né? UTI. A gente, meninas, né, da UTI, a gente sempre pensa isso, tá? Meu paciente estubou, mas tá, como é que a gente vai tirar ele dessa UTI? Não é só sobre tirar, é sobre isso. Ele tem pelo menos o básico de função, ele consegue sustentar o corpo, ele consegue, às vezes, comer sozinho. Às vezes as pessoas pensam que fisioterapia é aquilo tipo... você consegue esticar o braço? Tá, consigo. Mas você consegue levar o seu garfo à sua boca? Você consegue comer sozinho? São exercícios e as pessoas nem percebem. Eu digo isso dentro do hospital. Às vezes eles não percebem que isso é o exercício que a gente está fazendo. Você consegue segurar o seu copo e levar até a sua boca? Beber a sua água sozinho? Sustentar o seu corpo? Então, a gente tem essa visão que às vezes as outras pessoas não têm. Não é só sobre levar o copo. Todos os movimentos envolvidos, toda a coordenação que o meu paciente tem. Então, assim, quando eu dou água para o meu paciente, eu não estou simplesmente dando água. Eu estou avaliando se o meu paciente consegue fazer esse movimento. O que eu preciso ajudar para ele fazer isso com mais eficiência, para melhorar a função dele? Meu paciente está sentado ali no leito, mas eu tenho que auxiliar ele com uma bola para ele sustentar o tronco, tá? Então vamos trabalhar mais esse quadríceps dele, vamos fazer lateralização com ele, vamos fazer toquinhos para ele. Busca de novo esse equilíbrio. Então, assim, a gente da UTI sempre tenta realmente enviar o paciente pro leito, para as meninas lá já fazer a parte mais bruta, que eu digo, né? Tirar realmente o paciente, fazer andar no corredor, né? É porque apesar de ser uma coisa bastante automática, pro paciente que teve hospitalizado em uma unidade de terapia intensiva, recebeu drogas potentes, toda a parte neurológica quanto a parte motora fica com déficit. Então não é o paciente que de repente eu falo assim, Nathalie, levanta-te e anda. Ela não vai conseguir levantar, andar, ter equilíbrio, coordenação, de repente para sair do leito e ir até o banheiro. Isso para ele se torna praticamente uma maratona. Por quê? Porque ele às vezes ficou 15, 20 dias deitado.
E às vezes as pessoas acham que é pura e simplesmente, levanta e vai no banheiro porque você já consegue sentar e ficar de pé e andar. E não é assim. Qual o risco de queda? Então a gente avalia esse risco de queda do paciente também, para que se eu posso já deixar ele fazer essas trocas de decúbito, ou essas trocas de cama para poltrona, de poltrona para enfermaria. Será que ele consegue fazer isso sozinho? Ou ele precisa de auxílio? De repente ele precisa do andador, ele precisa de uma muleta. E quem vai prescrever isso também é o fisioterapeuta. Então, nesse sentido, eu acho que é interessante tudo o que a gente faz na UTI vai repercutir na enfermaria, que vai repercutir na vida pós-hospitalar desse paciente. Então, é assim, a gente não pode só pensar no paciente em função na UTI. Enquanto ele está na UTI, a gente está ali trabalhando, preconizando, lógico, trazer esse paciente para suas funções vitais, sem necessidade de nenhum suporte mais, digamos, mais intenso, né, mais intensivo, mas que depois esse paciente tenha uma qualidade de vida, se não tão boa, próximo àquilo que ele já tinha antes. Né? Eu não vou dizer também que às vezes o paciente sai com uma qualidade de vida lá tão boa quanto ele entrou, mas a nossa ideia é que ele saia pelo menos igual a que ele tinha, ou se pouca, que ele restabeleça logo essa função. Vale lembrar que somos uma UTI de 10 leitos e às vezes a gente tem que tirar o paciente de lá quando ele já está apto a, tipo, ao básico, né? Às vezes a gente realmente não tem essa longevidade ali com o paciente para melhorar muito ele, mas aí a gente se comunica com as meninas do andar e fala para ela, olha, a gente conseguiu fazer isso, vou ter que deixar a parte mais básica ainda para vocês, porque eu preciso receber um outro paciente que está mais grave que esse, e vocês conseguem cuidar aí, que eu vou ter que cuidar desse outro, né? A gente é uma UTI, a UTI tem que ser para pacientes graves, né? Somos uma UTI pequena, querendo ou não, 10 leitos, suga muito a gente, suga muita gente, né? Um plantão de 12 horas, para mim, se tivesse 24, ainda não seria suficiente para fazer tudo que eu gostaria de fazer com um paciente. E falando nisso, às vezes a gente também tem que ter a noção do menos é mais. Né? Às vezes a gente tem que ter... Eu sei que a gente tem essa chama dentro da gente de querer estar o tempo todo mexendo no paciente, só que às vezes menos é mais. Só aquela mobilização literalmente de posicionamento do paciente, a gente entende que vai ser o suficiente para aquele momento. E aí, quando ele for melhorando, a gente vai restabelecendo uma dinâmica um pouquinho mais precisa ali, né? Excelente você falar isso, Nathalie, porque volta ao que a gente disse inicialmente nesse podcast, onde a gente dizia assim, nós temos que avaliar. Somos nós quem avaliamos se o paciente está apto ou não. Se de repente, por que não fazer mobilização nesse paciente neste momento? Às vezes é um paciente mais complicado. De repente está com a hemodinâmica dele não está boa, a ventilação não está boa. É um paciente que requer maior cuidado neste momento. E não é que, também, não vamos deixar bem claro aqui, que não é que a gente sai mexendo todo mundo, colocando todo mundo para sentar, colocando todo mundo para correr, quando isso né, que fique bem claro que existe indicações e contraindicações. E quem vai fazer essa indicação e contraindicação é o fisioterapeuta, né? Eu queria também, assim, trazer, agora nesse momento, acho que nós já estamos encerrando, Nathalie, que você dissesse, como é um simpósio internacional de educação, eu gostaria que você dissesse, assim, para as pessoas que gostariam de trabalhar nessa área, qual a dica que você daria para o aluno que está lá no primeiro ano, se de repente ele tem interesse em trabalhar na área hospitalar, ou até mesmo um aluno que está no quinto ano, que de repente não achou interessante o estágio, porque de repente o estágio na faculdade, ele torna-se um pouco frustrante, já que o nosso conselho, ele não permite que se faça tanta coisa como um profissional. Então, às vezes o aluno ele chega ali com muita expectativa e acaba não fazendo tanto quanto ele olha mais a colega que já é fisioterapeuta fazendo, mas por que eu não posso fazer? Porque a gente segue a cartilha nesse momento, né, Nath? Então eu gostaria que você falasse assim desse
esse relato seu de o que essa orientação para você, dos alunos desde que estão no primeiro ano até aqueles que já estão formados ou que estão formando, para que queiram seguir nessa área, como fazer, o que procurar, onde se especializar, qual a sua expectativa e assim Uhum. por diante. Vou puxar a sardinha pro meu lado E- agora. Hospitalar. Como eu falei no começo, não era o meu sonho ir para uma área hospitalar, mas fui assumir a bronca. E quando eu entendi, quando eu passei a amar o que eu estava fazendo, eu percebi que dentro de um hospital você atua com tudo que você aprendeu na faculdade. Desde ortopedia, a parte pélvica, porque já chegou às vezes paciente pra gente que a gente precisa ali ter pelo menos uma noção básica, né? Então, sim, se você tá no hospital, você gosta de todas as áreas da físio. Eu só sou especializada na área hospitalar. Mas não tem como, gente. Eu sei que dá medo, eu sei que assusta, mas você que tá no primeiro, no quinto ano, começa a ir mais a fundo, entendeu? Começa a olhar com outros olhos, não só com os olhos do medo. A olhar, tipo assim, gente, olha, ela tá mexendo com eletro aqui dentro, ela tá mexendo com função, ela tá trabalhando e avaliando um paciente ortopédico que veio de um pós-cirúrgico, que vai para um profissional que seja especializado. Mas eu trabalho com todos esses pacientes. Então, assim, se você não gosta de hospital, é porque você não aprendeu isso direito. Você não está olhando com os olhos corretos. Porque a gente, lá dentro, a gente atua com todas as áreas. Hoje eu falo isso e me emociono. Eu sou grata hoje por um dia ter achado que não era minha área. E hoje eu falo assim, nossa, eu venci meu medo e hoje eu amo o que eu faço. Eu trabalho dentro daquele hospital com muito carinho, muita dedicação. E você no primeiro, no quinto, em todos os anos, olhe com os outros olhos. Eu sei que assusta muito, eu sei que dá muito medo, aquelas bombas apitando. O ventilador, na hora que você chega perto, parece que é incrível, né? Você chega perto do ventilador, ele começa a alarmar. E aí todo mundo arregala um zóio desse tamanho e fala: Meu Deus, eu não fiz nada. Eu nem relei no paciente. Mas depois que você começa a tirar essa carcaça do medo, né, e realmente avaliar o paciente e o quanto você agrega na vida desse paciente, você percebe que é lindo. Hoje eu me emociono falando disso, né? E assim, você não precisa só trabalhar também com o hospital, gente. Mas assim, o que você ganha dentro daquele hospital, você trabalha com qualquer paciente. O que você aprende ali dentro, você leva para a vida e qualquer paciente você tira de letra. Você pode não entender, como eu falei isso, né? A gente não avalia CID do paciente, a gente avalia o que essa doença causa. Então, se você sabe o que essa doença está causando no paciente, algum mecanismo, alguma área você vai conseguir ajudar ele. Depois você pode até indicar para alguém que seja especializado, mas se você trabalha no hospital, qualquer paciente que entregar aí na sua mão, você fala: me dá 5 minutos para eu raciocinar que eu vou saber o que fazer com ele. Não, você disse, vou puxar a sardinha pro meu lado e eu vou puxar a sua sardinha pro meu lado agora. É de se citar que a Nathalie, ela é nossa ex-aluna, eu tive a honra de ser professor dela. Foi uma aluna que se dedicou desde o primeiro ano de faculdade, sempre foi dedicada, não só boas notas, mas sempre participativa, sempre à frente dos colegas no que diz respeito a querer, o conhecer, o estar presente, o estar fazendo. E eu me lembro que quando ela terminou, ela realmente foi para a área de osteopatia. E dali a pouco eu encontrei a Nathalie na UTI. E a Nathalie na UTI com o jaleco do Einstein. Essa menina não tinha feito, então, a pós-graduação dela no Einstein. E, assim, eu a considero uma excelente profissional. É muito bom trabalhar com você. Os plantões com você são muito tranquilos. E eu acho isso importante porque é o que a gente disse, não existe hierarquia. Hoje não é porque eu fui seu professor, não, você hoje é minha colega de trabalho. Hoje você traz muito conhecimento, você trouxe muito conhecimento para mim aqui hoje. E eu acho que num simpósio de educação tem que existir essa troca, né? Aonde um ex-aluno e um ex-professor, hoje colegas, a gente traz informações, a gente agrega informações. Então é muito gostoso conversar com você e ver o tanto que você cresceu.
É, e eu queria também ressaltar aqui que a Nathalie, se ela puder falar um pouquinho mais sobre não só a UTI neonatal, a gente também trabalha na UTI pediátrica, neonatal, trabalha com pacientes oncológicos, na parte de fisioterapia paliativa, até mesmo na enfermaria. Se você tem trazer um pouco dessa visão também, para que a gente termine para o aluno que queira trabalhar na área hospitalar, por exemplo, se você trabalhar com ventilação mecânica, não, como a Nathalie disse, se existe um lugar dentro da fisioterapia onde você tem que saber pelo menos um pouco de cada área, é a fisioterapia hospitalar. Não tem como você virar e falar assim, Júnior, eu não gosto de eletro, então não vai. Você não vai para ortopedia nem para a área hospitalar, porque precisa. Ah, Júnior, eu não gosto de neuro. Neuro é o que mais tem na UTI. Ah, eu não gosto de saúde da mulher. Quantas pacientes, às vezes, com disfunção pélvica, quantos pacientes, às vezes, vêm do centro obstétrico com emergências obstétricas e a gente tem que saber o paciente cardiopata, o paciente reumatológico, nefrológico, enfim, não há limites, né? A gente fala que ali não é uma coisa, não é um lugar onde a gente fala assim, eu tenho todo o conhecimento e vou entrar. Não, você pode ter certeza. O dia que você entrar na UTI, ali começa a sua faculdade e ela nunca vai parar. Então, explana mais sobre a área hospitalar. Nossa, é tão grande. Então, Inclusive, eu acho que. Acho não, tenho certeza. Eu tô namorando essa ideia. Minha próxima pós vai ser em cuidados paliativos. Eu tô fazendo uma outra, mas eu gosto dessa área de cuidados paliativos, porque eu ainda acho que no Brasil isso tá devagar. A gente pode melhorar, né? E as pessoas falam, cuidados paliativos, o paciente tá morrendo. Não, gente, tem pacientes em cuidados paliativos que a gente sabe que a doença tá ali e que não vai sair, mas que a gente pode melhorar essa função dele, né? O Dalveno, que é um fisioterapeuta. Nossa, me encanto com as aulas dele sobre cuidados paliativos. Mas voltando para cá, para nossa realidade daqui, né? A gente tem a UTI adulto, tem a UTI neo e tem aí indícios que vão vir outras UTIs, né? Mas é gigante, tá, gente? Eu acho a ANEL linda, eu já atuei na ANEL também, tenho um carinho no coração pela UTI neo e também acho que é uma área que tem ganhado mais visibilidade, né? Eu lembro que acho que 2 anos atrás me convidaram também para dar uma palestra sobre a UTI neo, a importância da fisioterapia. E eu falei assim, nossa, o meu sonho é ver as meninas da físio indo para o centro cirúrgico na hora que recebe um bebezinho, porque a físio já está atuando dentro do centro cirúrgico para receber os pacientes, principalmente os nossos pacientes prematuros, né? Fazendo toda essa parte de cuidado, de avaliação dessa função respiratória do bebezinho junto com a equipe. Então eu brinquei com isso, né? Porque minha vontade é aumentar muito a nossa capacidade de fisioterapeutas na Santa Casa para as meninas poderem ir para o centro cirúrgico. Mas não só, tá? Também quando eu estava lá no Einstein, eles falavam muito sobre o fisioterapeuta na cirurgia ortopédica, já fazendo exercício no centro cirúrgico, já colocando o paciente para avaliar realmente essa amplitude de movimento dele. O paciente sedado e o fisioterapeuta lá fazendo os movimentos, eles fazem isso, eles têm isso lá, mostraram pra gente, para o paciente voltar melhor. Então, às vezes, o paciente tá sedado, ele tá ali, ó, fazendo os exercícios, né? Nos ciclos ergômetros, para quando ele começar a sair da sedação, essa dor não ser tão aguda. E o fisioterapeuta que faz essa parte. Se a gente for pensar numa UTI PED, a gente já recebeu alguns pacientes jovens aqui, infelizmente, de acidente, aí a gente tem que reavaliar todo o nosso consenso ali, opa, não é um paciente adulto, é um paciente jovem, embora às vezes grandes, os nossos adolescentes são enormes, né? Mas ele ainda é um paciente considerado pediátrico, né? Então a gente faz esse suporte inicial, estabiliza esse paciente até conseguir, né, ser transferido aí via cross para um hospital realmente pediátrico, né? Para uma UTI, para um hospital que tem uma UTI pediátrica. Então, assim, estar realmente atuando na físio nessa área hospitalar, eu sabia que a gente pode ir para vários caminhos. E até na questão estética, gente. Quem gosta não é a minha área, mas hoje as meninas da estética, as físio, né, que estão na área da estética, estão atuando com os pós-operatórios
de cirurgia plástica de forma incrível. Indo também lá para o centro cirúrgico, já na hora, fazendo toda a parte de bandagem com eles, avaliando e entrando nesse consenso. Então, assim, a físio é grande. Basta você querer entender e basta você buscar uma área. Nem sempre ela vai bater na sua porta, assim, aí você vai, é isso que eu quero fazer. Às vezes, no decorrer da física, você descobre, nossa, eu tenho outras paixões, eu posso atuar com isso. E sempre, assim, lembrando que se tem uma UTI, tem uma enfermaria. Se tem uma enfermaria, a gente tem que devolver esse paciente melhor para a vida diária dele, né, para a sociedade. A função da enfermaria é essa: o meu paciente sair melhor, ou pelo menos igual ao que ele entrou aqui no hospital, né? Melhor, às vezes, a gente sabe que é difícil, mas se ele pelo menos conseguir sair da forma que ele entrou, a gente pode ficar grato que a gente fez um excelente serviço. É muito interessante tudo isso que a Nathalie colocou aqui pra gente hoje nesse podcast. Eu me lembro que quando eu comecei a faculdade na década de 80, a UTI, saiu uma reportagem na revista Veja, na época era uma revista assim, bastante importante aqui no Brasil, que chamava, o título era A UTI era o corredor da morte. E não é essa a realidade. Hoje a UTI, quem vai para a UTI não vai para morrer, vai para sobreviver. A luta do profissional que trabalha numa terapia intensiva não é que o paciente morra, é que o paciente sobreviva. É que o paciente saia dali, tenha qualidade de vida, a gente entregue esse paciente para a família, para os amigos, para a sociedade, e entregue esse paciente para a sociedade de forma que ele continue sendo produtivo. Então, eu acho muito encantador a fisioterapia intensiva sob esse aspecto, sob essa visão, que é muito ampla. Eu também tenho paciente que ele está em fase terminal e eu também tenho que tratar os cuidados, porque, como ela disse, os cuidados paliativos com o paciente e com a família, porque a família tem que receber esse momento também do paciente como sendo algo não tão doloroso, mas que é importante para o ciclo da vida, que é outro assunto para outra hora. Por hora, Nathalie, eu agradeço demais a sua presença, a sua contribuição. Foi muito interessante as suas colocações, você ter participado aqui do nosso podcast. E eu deixo aqui o agradecimento de todo o salesiano. E você sabe que você sempre vai ser filha da casa, né? A gente fala, o bom filho da casa retorna, e você hoje retornou com brilhantismo. Eu queria agradecer a você, a equipe da fisioterapia da Santa Casa de Lins, a qual você está inserida e a qual eu também faço parte, levando o estágio aqui dos nossos alunos do Centro Universitário até lá. Então, eu agradeço muito você e espero que numa próxima oportunidade estejamos juntos novamente. Eu que agradeço, tô lisonjeada de participar, como eu já falei no começo. Eu sou filha de salesiano desde a minha 5ª série. Então, Então, você já tem o meu histórico realmente aqui é grande, eu tenho um carinho aqui, né? Fazer faculdade e estagiar aqui sempre foi algo glorioso para mim. Eu nunca pensei em ir para outro. Eu falava, gente, eu tenho uma faculdade aqui na minha cidade. Pra que eu quero caçar? Não, tá aqui, ó, nas minhas mãos. Eu tenho orgulho de ter estudado aqui. Isso pra mim é importante. Estar aqui hoje é importante também. Reconhece que, tipo assim, poxa, eu fiz a diferença, nem se for um pouquinho. Bastante. Aqui dentro eu fiz a diferença. Então, eu agradeço realmente. Pra mim é muito gostoso participar dessa conversa e falar sobre algo que eu amo. Então, pra mim, embora o nervosismo, né, fica suave, né? É que a gente tá fora do ambiente de UTI, que quase não dá nervoso. Então, um ambiente calmo, assim, às vezes deixa a gente meio que... Faltou um apito.
Faltou. Se tivesse colocado uma bomba aqui, Uma ó. bombinha apitando aqui, aí isso deixaria a gente mais calmo. É Olha só, quem verdade. diria, aquilo que deixou a gente nervoso no início, hoje, às vezes, num ambiente calmo, aonde não há ruído nenhum, a gente sente falta. Pera, tá faltando um apito. Não, e conversando com você sobre o TI, gente, Tá eu faltando. consigo visualizar o TI Tá certinho. faltando, gente, tá faltando. Será que aquela bomba tá certa? Será que aquele ventilador tá certo? Será que o paciente estava respirando? Ó, fica, então, essa dica para todos que estiverem nos assistindo e que vocês aproveitem este Congresso Internacional de Tecnologia e Educação. Muito obrigado a todos e até uma próxima.